eu tinha poucas perguntas para te fazer. Uma delas, a gente estava falando sobre a questão da perna cabeluda ser uma lenda ou ser um evento sociológico. Aí eu faço essa mesma pergunta, por exemplo, sobre a emparedada da Rua Nova, que foi originada a partir do livro de Carneiro Vilela, mas que hoje as pessoas vão na Rua Nova procurar onde é que seria aquela casa, né? Então, como é que você explica tudo isso? Existiu, não existiu? Foi uma ficção que as pessoas acabaram levando a sério? Como é que é essa história? É, eu conversei, assim, eu li o livro de Carneiro Vilela, né? E conversei muito sobre o personagem Carneiro Vilela com o professor da Universidade Federal que chama Anco Márcio, que ele é do curso de letras, né? Inclusive da pós-graduação. E ele é um cara que tem uma erudição fabulosa, assim. E aí ele, assim, garantiu para mim que aquilo ali não era baseado, a história da emparedada não é baseada em um fato real, assim, do emparedamento, né? Na verdade, contas que Carneiro Vilela ele se inspirou num fato real, mas que foi um assassinato que houve em Jaboatão. E a partir dessa história do assassinato é que ele começou a desenhar toda a história do folhetim, né? Da emparedada da Rua Nova. Então, a história justamente é aquela que o Favaz, né, que era o português rico da Rua Nova, como era comum naquela época, século XIX, queria casar a filha com outro português, e a filha se revoltou, e ela tem um caso com um sujeito chamado Leandro, se não me engano, e esse cara, ela engravida dele, né, e o pai, e o cara descobre que esse Leandro também tinha um caso com a esposa dele, era um negócio bem complicado, assim, a sociedade pernambucana naquela época, né, não Sim, tinha sim. nada de boazinha, não, né? O negócio era punk, né, então ele manda justamente matar o Leandro. Eu tô dando spoiler total do livro, viu, gente? É um livro maravilhoso, vale a pena, apesar dos spoilers que eu tô dando, mas vale a pena você ler. Porque mostra como era a sociedade, né, naquela época. Aham. E a falsidade, porque isso estava muito no próprio Carneiro Vilela, que era um sujeito mega crítico, assim, né? Ele era um escritor, ele é criador da Academia Pernambucana de Letras, mas ele era aquele cara que, no bom pernambuquês, era aquele cara um petica, sabe? Aquele cara é um petica, assim, aquele Sim. cara que ficava enchendo o saco, assim, que brigava com todo mundo, não sei o quê. Esse Anco Márcio, fazendo um parênteses aí, ele dizia até isso, assim, que ele que escrevia crônicas no jornal, esculhambando todo mundo, esculhambava desde o mundo, né, nas crônicas. Aham. E um dia ele ficou sem assunto, ele disse assim, hoje eu não tenho de quem falar, eu vou falar de mim mesmo, vou falar mal de mim mesmo, o Carneiro Vilela. Aí ele esculhambou ele mesmo, assim. E era assim, né, o cara... Então ele era muito crítico. Aí, no livro, no fim da história, e quando o português desalmado empareda a moça, né, a filha dele, e ela morre lá emparedada, e ele vai para Portugal. Quando ele volta de Portugal, aí então ela se torna uma assombração. Isso já é o finalzinho do livro, assim, é os últimos capítulos, é o último capítulo. Ela se torna uma assombração que atormenta ele, assim, né? Então, só Uhum. que esse livro foi publicado em forma de folhetim no jornal, né, no jornal da época. E aquilo ali é como uma novela da Globo naquele tempo, mobilizava as pessoas, né? E aí Sim. começaram a achar que aquilo ali tinha um fundo de verdade. Aí é uma história parecida com a perna cabeluda, no sentido de ser a zona crepuscular, né? Isso é verdade ou não é? Isso é possível ou não é? E aquilo ali entrou para o imaginário da cidade e as pessoas começaram a achar que aquilo era uma história verdadeira, assim, né? E realmente não na Rua Nova, até onde eu sei, onde se sabe, não foi emparedada nenhuma moça, mas Hum. é fato que emparedamentos ocorreram no Recife. Tanto é que o pessoal do Ah, Instituto Arqueológico de Pernambuco, muitas vezes ele é convocado para ter conhecimento, estudar alguma casa antiga que está passando por uma reforma, porque ela às vezes é tombada pelo patrimônio, não pode ser tão mexida porque o IFAM não permite, não sei o que e tal. E as pessoas quebram a parede antiga e dentro da parede antiga tem um esqueleto. sim, Então, sim, entendi. emparedamento, eu acho que mais não era tanto assim, de matar por emparedamento, mas esconder o corpo, entendeu? Nas Aham. paredes. Então isso é factível, isso realmente acontecia, assim, isso realmente acontecia. É, encontraram algumas evidências disso aí, às vezes em igrejas também, né?
que é tipo um ossuário clandestino, assim, que não deveria estar naquele local e está ali. Então, tem um fundo de verdade, assim, como eu, né, a história da Emparedada da Rua, não, merece ser lido, eu acho, porque fala muito da sociedade, né, da sociedade da época, assim.